Hoje eu me proponho a falar sobre duas grandes forças deste mundo. A primeira grande força deste mundo é a gravidade. Nós temos, de alguma maneira, uma semelhança dessa força gravitacional em nós. É a gravidade do eu. Giramos em torno do nosso próprio eu. E aí este ser humano, que vive girando em torno dele mesmo, é confrontado com esta graça. Bom dia, Vide. Domingo que vem, as nossas eleições municipais. Espero que você vote conscientemente, né? Apesar de ter a minha opinião em relação aos candidatos, bem difícil a escolha em Belém, mas eu espero que você faça uma escolha a partir das suas leituras, a partir da sua sensibilidade, a partir daquilo que você acredita, aquilo que você conseguiu acompanhar de cada candidato, e que Deus te abençoe, que Deus abençoe o nosso povo paraense tão sofrido, que vive tempos tão difíceis, né? Nós sabemos a realidade social da nossa cidade e o quanto é desigual ainda, não só Belém, mas o nosso povo brasileiro. Espero que você vote com consciência e que Deus nos abençoe no próximo gestor, né? Se acontecer o primeiro ou segundo turno. Ok, gente. Obrigado, Daniel. Nós temos conversado durante este mês de agosto, essa jornada tão gostosa. Para mim tem sido gostoso falar de graça. E falar de graça é falar, como Calbart, por exemplo, diz, que é o maior milagre. O maior milagre de Deus é a sua graça manifestada. E nós iniciamos esse percurso, né, para falar de graça no início de agosto, já iniciando e expondo para vocês este mundo que vivemos, que é um mundo sem graça. Se nós fizermos umas leituras recentemente de comportamentos que nós podemos acompanhar, não só da sociedade, desse discurso violento, mas até mesmo de alguns políticos, né, que inclusive teve até cadeirada, né? Então, umas coisas assim absurdas que têm acontecido, mas a gente vive nesse mundo sem graça, alimentado também por esta estrutura social, mas também pela própria estrutura familiar. Quando nós conversamos com os nossos filhos, quando nós educamos e nos esforçamos para que os nossos filhos cresçam de forma bem sadia, né, equilibrada, emocionalmente sadios, a gente termina rompendo esta relação de graça também com os nossos filhos. E aí a gente começa a alimentar dizendo, você só vai ter isso se fizer isso, só vai ter isso se fizer isso. E os nossos filhos vão crescendo nesta pegada aí, que só pode ter alguma coisa dos pais, ou só pode ter alguma coisa social, se ele oferecer, ofertar, doar alguma coisa. E aí, cara, quando se leva para as relações amorosas, aí se torna ainda mais difícil, porque de repente vive até uma relação abusiva, porque precisa dar, entregar, doar, e aí a gente vai vivendo nesse universo deste mundo sem graça. Falamos também sobre este Pai amoroso e do Deus em movimento constante. Conversei com vocês expondo que a graça é o movimento de amor de Deus permanente na direção deste ser humano, independentemente desse ser humano. Conversei também com vocês sobre as esquisitices do Evangelho. Se você pegar e mergulhar no tempo do Novo Testamento, né, das narrativas bíblicas, da vida de Jesus, você vai ver que Jesus era um cara esquisito para aquela época.
né? Esse negócio de amar o inimigo, esse negócio de mostrar a outra face quando o cara já te agrediu, né? Algumas coisas que a gente olha assim, caramba, naquela época era meio difícil, porque o próprio Velho Testamento ensinava que nós precisamos amar os nossos amigos. Jesus, porém, disse: eu vos digo que vocês precisam também amar os vossos inimigos. Não é esquisito esse negócio? E se a gente começar a entender que a caminhada cristã é um esforço humano, se a gente começa a absorver, a introjetar que a verdade de Deus se dá, ou a salvação acontece à medida que nós nos movimentamos, nós estamos anulando, rasgando, desprezando qualquer tipo de ação de Deus, de graça, na nossa direção. Falei também no domingo passado sobre esta condição humana, sobre este ser humano que precisa reconhecer a sua condição humana. E hoje nós iremos encerrar a nossa jornada de graça. Espero que você tenha aí aprendido juntamente comigo, né? Citei inclusive alguns livros que podem te ajudar, né? A Maravilhosa Graça, o Evangelho Maltrapilho, né? O Deus Pródigo, enfim, você pode adquirir esses livros sem problema algum, vai te ajudar bastante. Mas o texto principal que nós começamos a dialogar nesse período aí de conversa sobre graça, foi o texto dos 2 filhos perdidos. O pessoal que está comigo do Repense, que acontece aos sábados às 5 horas, eu já falei para eles, assim, meio que de forma ainda vaidosa, entre aspas, né? Disse: olha, a Bíblia fala sobre o filho pródigo. Aí você vai dizer assim: olha, de acordo com Timothy Keller, no livro Deus Pródigo, não é o filho pródigo, mas a narrativa de 2 filhos perdidos. Olha só, isso é chique, não é? E é exatamente isso. A narrativa bíblica não apresenta um filho, apresenta 2 filhos. Tanto é que no livro, logo aí, no capítulo 15, versículo 11 do livro de Lucas, diz assim: Jesus continuou e disse: um homem tinha 2 filhos. Então não há nenhum espaço, nenhuma possibilidade de entendermos, de compreendermos o texto apenas pelo viés do filho mais jovem, pela linha do filho que se foi, por aquele filho que pegou e pediu e disse assim: pai, me dá a minha parte da herança porque eu quero ir embora. Mas a narrativa apresenta também a arrogância, né? E esse movimento do filho mais velho de agradar esse pai. Pois bem, hoje eu me proponho a falar sobre 2 grandes forças deste mundo. A primeira grande força deste mundo é a gravidade. É ou não é? É. Existe uma força que nos puxa. Nós estamos aqui, porque a gravidade nos puxa. Mas para entender a gravidade, a gente precisa, por exemplo, compreender um conceito mínimo, elementar, que um corpo, ele é atraído, ou ele é movimentado, melhor dizendo, por um outro grande corpo. Uma massa grande faz com que a massa pequena, ela se desenvolva, ela se movimente. Por exemplo, o Sol é muito maior do que a Terra, e a Terra gira em torno do Sol. A Terra é redonda, né? Então, ela gira em torno do Sol. Por quê? Porque a massa menor, chamada Terra, ela recebe uma força, a força gravitacional do Sol, que a faz movimentar. A nossa galáxia, por exemplo, ela se movimenta
a partir de outras grandes galáxias e ela se movimenta. O que eu quero dizer com isso é que parece, e isto me parece verdade mesmo, que nós temos de alguma maneira uma semelhança dessa força gravitacional em nós. Existe algo que nos move, existe algo que faz com que a vida se torne cada vez mais voltada e movimentada para as nossas próprias vontades. Então, qual é a força gravitacional que nos movimenta? É o meu eu. É o meu amor próprio, bem egóico. É o meu amor próprio, bem egotista. É o meu amor próprio desse eu adoecido. É o meu amor próprio desse eu que só consegue enxergar o próprio eu. É o eu que não consegue abrir espaço para o outro. E quando abre espaço para o outro, é para usufruir daquilo que o outro tem para entregar. E aí se torna uma relação objetal. Eu convivo com o outro à medida que o outro atende às minhas expectativas. Quando este outro deixa de atender às minhas expectativas, logo eu desprezo, eu descarto este outro. Por isso que a gente vive também nesta sociedade líquida, da sociedade que nós nos relacionamos com alguém e aí logo desprezamos ou descartamos ou nos afastamos desse alguém, porque este alguém de alguma maneira feriu o nosso eu adoecido. E aí vem o julgamento, e aí vem a sentença, e aí vem a crueldade, e aí vem a violência. É a gravidade do eu. Giramos em torno do nosso próprio eu. E aí este ser humano, que vive girando em torno do eu dele mesmo, é confrontado com esta graça. Por exemplo, quando esse ser humano ele gira em torno dele mesmo, ele não abre as fissuras da sua alma para que a graça rompa isso, para que a graça alcance este ser humano. E aí existem duas questões importantes que eu quero pelo menos que você saia daqui. Em que momento nós rompemos isso? Em que momento nós atravessamos esse eu? Em que momento abrimos espaço para que este eu possa ser transformado? Para que esse eu possa ser mudado? Por exemplo, no capítulo 12 do livro de Romanos, escrito por Paulo, Paulo vai dizer que, eu não gosto muito da versão em que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Eu gosto mais da versão, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado, num processo contínuo, num movimento contínuo, desta graça que nos alcança, dessa graça que nos movimenta, dessa graça que nos limpa, desta graça que nos cura. É isto. Então, em que momento a gente rompe isso? Este eu exaltado, são as minhas ideias, são os meus desejos, são as minhas escolhas, são as minhas experiências. Eu e eu. Mas em que momento a gente rompe isso? Primeiro, quando nós reconhecemos que somos pecadores, que não conseguimos
com as nossas próprias forças, agradar a Deus. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, quando nós nos enxergamos e reconhecemos o lugar que nós estamos pertencendo, que não existe nenhuma maneira, não existe nenhuma estratégia, não existe nenhuma forma, não existe nenhuma fórmula que seja capaz de trabalhar meu autodesenvolvimento para que eu agrade a Deus. Se você pensa que é isso que nós temos construído aqui, que você pode agradar a Deus, que você pode capturar esse olhar de Deus. Uau, meu filho fez isso, vou olhar para ele. Ele é um homem bom, eu vou abençoá-lo. Ele é dizimista, não que eu seja contra dízimo, tá? Ele é dizimista, ele dá tudo que ele tem. Uau, eu vou ser mais generoso com esse cara. Desconstrua isso. Não existe nenhum movimento capaz de seduzir Deus. Nós não conseguiremos nunca seduzir ou capturar esse olhar de Deus para nós com as nossas próprias forças. Deus nos enxerga a partir de Jesus. Deus, quando olha para mim e para você, Ele diz assim: eu estou olhando você a partir daquilo que o meu filho foi capaz de fazer por você. Então não existe nenhuma força em nós capaz de agradar a Deus. Segundo, a gente precisa entender que nessa caminhada cristã, nessa jornada bela com Deus, pelo menos é isso que eu enxergo da minha relação com Deus, essa jornada linda de vacilos, de deslizes, de fracassos, de frustração, de dores, de tantas coisas difíceis. Eu preciso entender o meu destino neste mundo. Não só esse meu olhar para um pecador que não consegue agradar a Deus, mas também deste ser humano que precisa reconhecer e validar seu destino. E que destino seria esse? O destino das minhas imperfeições, que eu vivo neste mundo a partir das minhas imperfeições, que eu vivo neste mundo a partir da minha limitação, que eu vivo neste mundo a partir da perspectiva da morte, que eu vivo neste mundo a partir das minhas fraquezas. Esse é meu destino. Se você pensa que você vai alcançar a perfeição neste mundo, cara, você vai se frustrar a todo momento. E não é com a sua própria força que você vai sair de um lugar para o outro. O livro Maravilhosa Graça, que eu citei aqui para vocês, conta expõe algo que é bem legal. É o seguinte: Deus, a relação que Deus tem comigo é a seguinte, olha só. Deus joga corda. Nós somos segurados por Deus por meio de uma corda. Deus nos segura pela corda. Só que quando nós pecamos, nós mesmos fazemos o quê? Cortamos esta corda. O que é que Deus faz? Deus pega as duas pontas e junta novamente essas duas pontas. Só que nessas duas pontas ele faz o quê? Um nó. Se você pegar uma corda e cortar, e emendar essa corda vai ficar maior ou menor? Menor. Quando nós pecamos, Deus vai lá e junta as duas pontas e dá o nó. Só que quando dá o nó, nós nos aproximamos de Deus, cara.
nós nos ficamos mais próximos de Deus. Por isso que Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou ou transbordou a graça de Deus. Porque o pecado não é capaz de anular a graça, de impedir a graça, de frustrar a graça, de anular qualquer tipo de movimento de Deus. Quando nós pecamos, a graça superabunda, a graça transborda, e nós ficamos mais próximos deste Deus. E eu não estou dizendo aqui para você pecar, porque Paulo, inclusive, fala sobre isso. Não é pelo fato de vocês terem a graça, essa graça que transborda, que você vai viver em pecado. Pensar desta forma é entender assim, que à medida que nós mesmos cortamos esta corda de conexão, de segurança que temos com Deus, e nos aproximamos, nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele, e não lançados, ou jogados, ou incentivados, ou motivados, para pecarmos mais ainda. Mas perceba só, você não vai deixar de pecar pelas suas próprias forças. Você não vai ser um ser humano melhor pelas suas próprias forças, pelo seu braço forte. Não. Você vai ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, ou uma igreja melhor, quando nós entendermos que a graça de Deus, ela todo tempo, ela entra nessas fissuras da alma, nos fortalecendo e nos fazendo compreender dia a dia esse Deus que se dispõe a juntar os dois pedaços da corda. Os dois pedaços da corda. O que é que o filho pródigo fez? O filho pródigo fez isso. Aquele filho que se foi. Ele caiu em si, diz o texto bíblico, né, no capítulo 15, versículos 11, diz assim, no 12 diz assim, o mais novo disse ao pai, pai, eu exijo, eu quero de você a minha parte da herança, eu quero que você me dê isso. E diz o texto, que ele foi, e o eu exaltado, né? Timothy Keller, inclusive, escreve um livro muito bacana, que eu não terminei de ler ainda, que se chama Ego Transformado, esse eu transformado, esse eu mudado. E esse filho foi embora, e esse eu sempre presente, esse eu sempre exaltado. E esse eu sempre exaltado, o que é que ele colheu? Ele colheu a própria tristeza, angústia, dor, sofrimento. Não que neste mundo nós não vamos passar pelo sofrimento, não que neste mundo não vamos deixar de passar pela morte, isso faz parte da nossa condição humana. E esse filho se foi e viveu as suas experiências. Só o que aconteceu com ele? Quando ele caiu em si, ele disse assim, caramba, eu sou este cara. Eu não consigo mais viver nesta situação. Eu preciso do pai amoroso. Eu preciso do pai gracioso. Eu preciso do pai que manifeste e exala a bondade pelos seus empregados. Então, pelo menos, se ele me receber como um dos seus empregados, está de boa para mim. Eu fico satisfeito com isso. Então, o filho, ele se reconectou com Deus novamente, a partir do momento que ele reconhece o seu lugar. O lugar de quê? De fragilidade. O lugar de quê? De perdas. O lugar de quê? Da sua condição humana. E ele voltou. Só que o filho mais velho estava lá, no seu próprio eu também. Exigindo do pai, como é que tu fazes um negócio desse? Esse filho foi embora. E ele fala, esse teu filho, né? Ele não fala, o meu irmão querido. Só aí você vai ver que a relação desse irmão mais velho não era uma relação de graça. Era uma relação de meritocracia.
O comportamento desse filho mais velho é do tipo daquela pessoa que diz: eu faço e quero ser reconhecido por aquilo que faço. Eu faço e quero ter destaque por aquilo que eu preciso e entendo do destaque. Eu faço, eu realizo, eu executo, então eu quero glórias e flores para mim. Não só na relação com Deus, e muitas vezes a oração é composta dessa exigência do filho mais novo ao pai. Eu quero porque eu sou um bom crente, eu quero porque eu sou uma pessoa generosa, eu quero porque eu cuido dos doentes. Se fosse assim, meu amigo, certa vez, Jesus numa conversa, as pessoas chegaram com ele, iriam chegar com ele e dizer assim: mas eu profetizei em teu nome, né? Eu expulsei demônios em teu nome. Eu curei os doentes em teu nome. E lendo esse texto e o livro também, algo me saltou aos olhos nesse texto. Porque, convenhamos, gente, se alguém faz alguma coisa boa para a gente, pô, cara, beleza, muito bom. Você é digno da minha amizade. Você é digno da minha confiança. Você é digno do meu amor. Você é digno do meu abraço. Você é digno da minha presença. Você é digno do meu cuidado. É ou não é? Não é verdade? Este é o ser humano sem graça. Porque o nosso movimento não deveria ser a partir daquilo que o outro faz por nós. É difícil? Conseguiremos com o nosso braço forte? Jamais. Porque este eu, essa gravidade aqui, do eu, ainda está presente em nós. As nossas imperfeições ainda se fazem presentes em nós. Então não vamos sair deste lugar sozinhos. A vida, a caminhada cristã, não é caminhada solitária, individual. Não é. A vida cristã, ela precisa ser vivida a partir de uma perspectiva comunitária. O filho pródigo, esse filho que se foi, esse filho perdido que foi embora, ele foi sozinho. Então, quando Deus chega para essas pessoas, para esses que profetizaram, curaram, expulsaram os demônios, o que é que Jesus fala? Apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Interessante, né? Por que o texto fala, eu nunca vos conheci, se esse homem profetizou, curou, expulsou os demônios? Por que Deus chega com essa pessoa e diz, eu nunca vos conheci? Eu não sei quem você é. Você nunca esteve comigo. É duro, né? É duro quando nossa motivação é de fazer algo para agradar, né? É duro isso, ouvir isso. Eu estava falando com o Rafael semana passada. Eu gosto de fazer elogios publicamente, né? E aí eu falando com o Rafael, eu disse assim, olha, Rafael, quando o texto bíblico diz, quando você fizer tudo que você entende que você precisa fazer, você precisa se considerar um servo inútil. Eu falei isso para ele. Mas é quem? Você. Eu não posso chegar com o Rafael e dizer, Rafael, a Bíblia diz, né? Então eu vou falar para você, porque a Bíblia diz, né? Então eu vou dizer para você que você é um servo inútil, Rafael. Eu não posso falar isso. Isso é agressivo, isso é violento. A pessoa que precisa se considerar que aquilo que ele fez nunca vai ser capaz de seduzir Deus. O nosso serviço aqui, dos setores da vida, Ministério de Música, os nossos ministérios aqui. Qual é a motivação que você faz? Porque se a sua motivação for a vide, um dia você vai se cansar. Um dia você vai dizer assim, não aguento mais. E vai ser acolhido por mim e abraçado, então vai descansar.
A nossa motivação não precisa ser religiosa, não pode ser religiosa. Desse lugar a gente está querendo se distanciar. Quando você faz algo, você precisa entender o quê? Aquilo que eu estou fazendo é para o Senhor. Então a prioridade passa a ser o Senhor. E não a vide. E não o meu setor. Então, voltando para o texto, quando diz, olha, vocês profetizaram, vocês expulsaram demônios, vocês profetizaram em meu nome, curaram os enfermos, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci, cara. Eu nunca tive espaço para mudar você. Você nunca se abriu para a graça de Deus. Eu nunca acessei a sua alma. A sua alma estava sempre seca. Você estava sempre com sede, mas buscava beber água em outros lugares. Então eu nunca vos conheci, porque eu nunca acessei a vida de vocês. Você nunca abriu espaço para estar comigo. Então por isso, malditos para o inferno. É uma palavra dura, né? Mas Jesus também falava palavras duras, difíceis. Engolir esse negócio é difícil. É difícil. Então, para quem você faz é o mais importante. Para quem você faz é o mais importante. O filho mais velho dizia, eu sempre estive aqui. Eu sempre fiz algo para você. Eu sempre realizei. Eu sempre fui o filho bonzinho para você. Então eu mereço privilégios. Por isso que a narrativa, de acordo com Timothy Kelly, fala sobre os 2 filhos perdidos. Às vezes nos colocamos no lugar de filhos mais jovens, que às vezes queremos ser aquele cara que você enxerga numa comunidade, é só ele mesmo. É o seu próprio eu, sua própria vontade, seus próprios desejos, como eu falei para vocês. Às vezes somos esse filho mais jovem, que quer que o mundo gire em torno dele, em que a gravidade do eu está ali movendo ele. Mas também tem o filho mais velho, né? Aquele que cumpre os mandamentos, aquele que é santo, aquele que diz assim, eu sou o cara que ora 3 vezes ao dia, igual o muçulmano, eu sou um cara que leio a Bíblia sempre, então olha, você precisa se converter. Aliás, a igreja precisava ser o espaço para os imperfeitos, e nós não deveríamos jamais olhar para alguém, um travesti que estava chegando ali, um trans que chegasse ali, para cultuar com a gente poderia dizer assim, ó, caracas, que bom que você está aqui, cara, deixa eu te dar um abraço, deixa eu dar um beijo em você. Às vezes nos comportamos como Simão, quando aquela mulher de conduta duvidosa chega na casa, né? Jesus não recebeu um beijo, Jesus não lavaram os pés dele, Jesus não foi ungido por Simão, mas a mulher de conduta duvidosa chorou copiosamente, lavando os pés de Jesus. Jesus estava sentado assim, né? Com os pés, né? De joelhos, com os pés atrás. A mulher chorando e lavando os pés de Jesus. E depois de ter chorado, pegou seu cabelo e começou a enxugar os pés de Jesus. Depois pegou o seu perfume, eu acho que era o único que ela tinha, e começou a ungir Jesus. Aí Simão olhou assim, uau, que absurdo, que esquisito esse negócio, como é que pode? Tu, Jesus, tu conhece essa mulher, Jesus? Tu sabes quem ela é? Às vezes nos comportamos como Simão.
É doloroso, gente, é doloroso saber que não digo as nossas igrejas. Eu estou aqui há pouco tempo, eu não posso falar muita coisa sobre a vida. Mas assim, nós precisamos estar atentos a isso. Não estou dizendo que... Eu estava conversando com o Rodrigo ontem, no Repense, assim, na nossa roda lá de conversa. Quando chega... Eu falei, eu vou usar teu nome, tá, Rodrigo? Quando o Rodrigo chega, eu disse, Rodrigo, qual o seu pecado? Deixa eu te abordar aqui, você é isso, é aquilo, você faz isso, faz aquilo. A gente aborda as pessoas quando chegam ali. Hein, João, você que estava na recepção hoje, chegou alguém, espera lá, sua carteirinha, por favor, você, suas qualificações e seus pecados. Não fazemos isso. Mas quando chega alguém de conduta duvidosa, a gente diz assim, caracas, eu preciso falar de Deus para essa pessoa. Eu preciso dizer para ele que ele está na condição de pecador. O filho mais velho. O filho mais velho apontando os erros do filho mais jovem. A graça de Deus, ela se manifesta no filho mais novo, quando diz assim, esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, nos alegremos, vamos fazer uma festa. Sabe aquele cabrito lá da engorda? Traz ele, aquele que era usado só de uma festa especial mesmo, traz ele para cá, vamos fazer uma festa. O filho mais velho foi embora, e aí o pai vai lá, meu filho mais velho, vai para a festa, vem se alegrar com a gente. O convite de Jesus para desfrutar da sua graça é um convite para o filho mais novo e é um convite para o filho mais velho. Nós nunca vamos experimentar a graça de Deus na nossa autossuficiência. A nossa jornada ou experiência de fé não nos coloca no lugar de legítimos filhos de Deus ou no lugar de legítimos homens e mulheres merecedores da graça de Deus. Que nós saiamos deste lugar e possamos desfrutar de um ambiente, de um lugar seguro, porque estar com Deus a todo momento, nesse lugar de fragilidade, nesse lugar de vulnerabilidade, dessas esquisitices que ainda são para nós essa vivência do Evangelho, a experiência de fé, a gente diz assim, caramba, eu não consigo entender isso, eu não consigo entender alguns textos bíblicos, eu não consigo entender algumas ações de Deus, mas eu quero ficar nesse lugar, porque é um lugar seguro, é um lugar seguro para você, é um lugar seguro para nós, porque é neste lugar seguro que Deus vai mudando e transformando o nosso ego, o nosso eu, e à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, dessa corda que nós cortamos, e Deus vai lá, emenda a corda cortada, e Deus emenda a corda cortada, Deus emenda a corda cortada, e Deus emenda de novo, nós vamos nos aproximando deste Deus gracioso. Aleluia. Gente, que bom que as nossas mensagens, elas ficam gravadas lá no YouTube. Você pode revisitar estas mensagens. Foram 5 com hoje. Domingo que vem a gente vai entrar numa nova temática. E é muito legal isso. Isso não foi criado por mim, tá? Eu cheguei aqui na vida e vi assim, legal esse negócio aí, hein? Porque a gente vai aprofundando os conceitos, vai vivendo as experiências, vai aplicando isso no nosso cotidiano, vai vivendo isso na nossa relação familiar. Eu, nesse percurso das 5 mensagens falando sobre graça, em algumas coisas eu olhava assim para o meu filho e disse, graça.
É graça. A graça nas relações, a graça na família, a graça na igreja, a graça na sociedade. Este mundo, gente, está sem graça. E nós, enquanto seguidores de Jesus, que nos propomos, a ser mais parecido com Ele, nós precisamos exalar a graça de Deus neste mundo. Como é que é a pessoa cheia de graça? Qual é a fisionomia da pessoa cheia de graça? Quais são as ações de uma pessoa cheia de graça? Qual? Que nós possamos, enquanto igreja, enquanto vide, enquanto jornada de fé, enquanto experiência com Deus, possamos ser essa comunidade da graça de Deus. Amém. Deixa eu orar com vocês, Eu ia orar depois, eu esqueci na verdade de orar. Eu queria orar com vocês. Não tenho problema de confessar os meus pecados. Sou ser humano, frágil. E às vezes, olha só, eu fiz algo curioso. Eu tenho feito isso, eu tenho visto as minhas mensagens. Até para me aprimorar, melhorar, eu acho que eu poderia melhorar nisto. Eu sou esse cara, eu não vou mudar, Eu acho que é isso. Eu tento oferecer sempre o melhor para a minha comunidade de fé. Às vezes não sai o melhor. Às vezes não vai sair como você quer. Mas aí essa a experiência de fé é isso. E esta semana eu disse assim, eu vou olhar minha mensagem novamente. Eu não falo isso, gente, para caramba, uma mensagem muito boa para mim. Eu falo isso porque eu fui escutar o que eu preguei, e eu disse assim, caramba, eu comecei a me emocionar. O Valmir falando pro Valmir, cara, esse caramba, eu preciso viver isso aqui mesmo, cara. Eu comecei a me encantar e dizer assim, caramba, Senhor, me ajuda a viver essa experiência. Senhor, me ajuda a ser essa pessoa aqui que está pregando, que está falando essas verdades. Me ajuda, Senhor, não consigo. Não consigo com as minhas próprias forças, com os meus próprios méritos. Não consigo. Eu vi em 3 partes, porque eu colocava no carro e escutava. Eu fui pegar o Felipe ontem no PV, e me emocionando, pegando aquele engarrafamento terrível. Eu fui me deliciando com aquilo que Deus estava falando para mim. Revisite, publique, compartilhe se você quiser. É maravilhoso viver a experiência com Deus. Deus Pai maravilhoso. Ai Deus, como é bom viver essa jornada contigo. É delicioso saber que o Senhor está sempre em movimento, sempre. As nossas ações não interrompem o teu movimento. Os nossos pecados não interrompem as tuas ações, não interrompem. Teu amor não é comprometido a partir das minhas falhas, fraquezas. Não é, Senhor, não é. Muito obrigado, porque Tu nos faz entender a profundidade deste amor e desta graça sempre presente. Nos ajuda, Senhor, enquanto comunidade do Reino de Deus, enquanto comunidade de Jesus, a nossa jornada nesse mundo. Absolutamente não conseguimos viver sem Ti. Por isso que a Tua palavra nos diz, sem mim nada podes fazer. E é isso, Senhor, é isso. Nós somos esse cara aí, esse cara cheio de fragilidade, mas junta os pedaços, as 2 pontas da corda, para nos unir a Ti. Amém.